A Tati preparou um devocional para estar falando aqui com as mulheres, né? Tá. Você quer falar alguma coisa antes de... Então, assim que ela terminar o devocional, a gente faz a oração, tá? Tá bom. Então, Tati, Hum. vai que é tua. Gente, bom dia. Que o Bom Espírito Santo dia. esteja a nosso favor nesse momento, que a gente venha compreender o que o Senhor tem para nós, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. O que eu vou trazer hoje é uma reflexão, porque a gente vai falar sobre algo muito delicado e o devocional ele é bem linkado. Então tá em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 21. Oxe, analisou. Microfone, dona Cida. Marcos 10. Versículo 17 ao 21. Como diz a Karina, todos acharam misericórdia? 2 minutinhos, espera um pouquinho, só que eu tô colocando aqui no chat, tá? Tá bom. 17. João, faz um favor, traz a minha Bíblia aí pra mim, por favor. Tá aí no... O microfone, dona Cida. Desliguei aqui, pode deixar desligado. Só se quiser falar com a gente, tá, Cida? Aí Acho levanta que a não mão. desliga, criatura. Desligou? Pronto, Posso ler? pode. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma única coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Essa passagem é do rico, né, que deveria deixar lá todas as coisas e seguir Jesus, e ele não conseguiu fazer isso. Mas o Senhor, ele tem um convite para nós, né? E quando fala que não defraudarás alguém, tá muito ligado ao nosso tema de hoje, tá? O que eu trouxe de reflexão e acho que vai ficar, que fique guardadinho no nosso coração não despreze a sua história. Todos nós temos uma missão e cada história transforma, né? Assim como desse homem, que foi um exemplo de que guardou os mandamentos, primiciou algumas coisas no Senhor, mas não conseguiu desligar o seu coração e seguir a Jesus. E é só dessa maneira que a gente herda, né, o reino dos céus. É somente dessa maneira que, pela graça do nosso Salvador, a gente é salvo. Então, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês, hoje muito curtinho, porque nosso tema é muito power. Então, bora lá, vamos orar. Se vocês tiverem algo para pontuar, né, nesse tempo de devocional, fiquem na liberdade. E é isso, Alguém tem bom dia. algum pedido, gente? Algum pedido de oração, agradecimento? Algum em especial? Disse, tá muda. Voltei a falar? Voltou. Outro. Voltei. Qualquer coisa põe no chat também, né? Se não quiser falar. Verdade. Isso, gente. E na descrição do grupo tem o link lá da survey para vocês colocarem o pedido de agradecimento no formulário. O que está acontecendo? A gente estava pedindo para vocês colocarem no grupo os pedidos, agradecimento, e o grupo vai ficando cheio, daí às vezes o pessoal quer sair porque está enchendo o celular de mensagem. Então a gente optou por pôr no formulário, sabe? O pedido de agradecimento. Nada impede você pôr lá no grupo, né? Algo muito em especial, porque às vezes no formulário é só eu e a Edileuza que sabe o que tem lá, né? Então daí vocês podem estar fazendo aqui ou lá no grupo também, tá? Bom, acho que não. Quem que vai fazer oração? Vamos pedir para a Cida fazer a oração? Tá. Ó, a Josi pediu aqui pelo filho de uma cliente que está doente, crise de asma. O nome dele é Theo. Vamos orar.
Amém. pelo Theo. E eu peço oração pela família do Maurício Maganha. Ele foi meu terapeuta, ele faleceu ontem. Eu tô em choque, a Kika, o pessoal que conhecia ele, não sei se a Di já conheceu, ele era mestre em PNL aqui em Sorocaba. Ele Eu já ouvi estava com 12 falar. mil seguidores. E foi rápido, gente, porque eu terminei minha terapia com ele em janeiro. Daí eu vi que em fevereiro ele tava careca e ele era bem cabeludão. Falei, nossa, o que aconteceu com o Maurício? Aí ontem eu vi que ele faleceu. Falei, gente, daí o Alexandre falou que era câncer. Daí não sei. O velório vai ser hoje, então pedi oração por Isso, ele. né? É, É, por ele pela não, pela família, né? família. É, pela família que está enlutada. É. Então, Apresentá-lo também. quem vai orar? A Cida, né? A Cida, é isso. Tá Abre desligado seu o microfone. microfone, Cida. Eu deixei ser muda. Tá muda ainda. Clicar aí no botãozinho do micro. E Aí, agora? Foi. agora não. Aí, bom, vamos fazer uma oração para todos, né? Agradeço a Deus Pai. Agradeço a Deus Pai por o dia de hoje, por todos aqueles que estão enfermos, que tenha compaixão, Senhor, e a misericórdia da cura, que o Senhor faz maravilhas por completo e nunca faz pela metade. Consolai a família daqueles que partiram, que todos nesse mundo tenham discernimento e entendimento, que só o amor e a paz é que resolve, que o mal não sobreponha sobre o bem, e que estejamos, Senhor, em comunhão com Ti, Pai. Mestre Jesus, abrandai o seu coração e não desça o seu braço para que a terra sofra como está sofrendo. E que todos nós tenhamos, Senhor, o seu amor, o seu temor a Deus e o seu entendimento. Abençoe todas as crianças, livrai todos, Senhor, de todos os perigos, de todos os males, de todos os seres que sejam impuros. Abraçai, Senhor, cada um e envolva com o seu manto, e olhai por todos nós. Abençoe cada um e coloque, Senhor, no coração de cada um o seu temor e o seu discernimento e a sua sabedoria, Pai, para que tenhamos a paz que necessitamos e o entendimento para chegar até a Ti, Senhor. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Podemos? Podemos. Podemos. Quem tá Tem alguém curioso, sem campainha aí? quem tá curioso para saber quais são as características do TDAH? Eu, por É, exemplo, Eu trouxe só 18. são o quê? Eu só trouxe 18 características, tá super Ah, tranquilo. tá bom. 10 eu já Vamos lá. tenho. Primeiro de tudo, diagnóstico adulto precisam somente de 5 características para laudar-se o TDAH num adulto. Numa criança precisa de 6. Por que no adulto um? Por que na criança outro? Crianças não manipulam, né? Como eu falei na outra live, crianças não manipulam, então a gente precisa que eles deem algumas respostas diferentes, tá? Os adultos não, a gente pega mais rápido, né? Porque é por isso, para não deixar margem para manipulação aí e fazer alguma coisa errada. Então vamos lá, primeira de todas, não presta atenção em detalhes e cometem erros por descuido. Segunda, dificuldade em manter atenção nas tarefas. É aquele negócio que a gente ouve, nossa, passou um mosquito, pronto. É real, tá, gente? Isso acontece. Parece não escutar quando dirigem a palavra.
a verdadeira frase. E foi para Nárnia e esqueceu de voltar. Não segue instruções até o fim e não termina trabalhos. É aquela coisa, né? Comecei e nunca termino. E aí a gente entra naquele conflito, né? Nossa, não termino nada nunca. Começo e não entra as frustrações, né? Quinto, tem dificuldade para organizar compromissos e cumprir prazos. Sexto, reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. 7, pede itens necessários como documentos, chave, celular e etc. Não sei se vocês viram um meme que tá rolando aí na internet, que o marido, ele trola a mulher, ele deixa, ele tira uma foto do celular dela em cima da mesa, e aí ele liga para ela, e ela tá dentro do carro junto com ele, gente. E aí ele liga para ela e manda a foto no WhatsApp, ela vê a foto do celular, ela volta para casa para pegar. Só que o celular estava na mão dela. Então, assim, isso é algo bem característico, tá? 8. É facilmente distraído por estímulos externos ou pensamentos. É avoado para atividades cotidianas como pagar conta, retornar ligações, responder o WhatsApp. Remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. É aquela pessoa que fica com os pezinhos assim, ó, o tempo todo, tá? Ou assim, ó, o tempo todo. A gente fala, nossa, mas isso é ansiedade, é não sei o quê. Não, gente, não é ansiedade, não é nada disso. Isso se chama hiperatividade. Não é ansiedade, é hiperatividade. É o Hzinho do TDAH. Remexe ou batuca, levanta da cadeira em situações em que se espera que fique sentado. Vocês já viram numa palestra uma pessoa que fica o tempo todo, sai, volta, vai tomar água, volta, vai fazendo isso aqui, volta. Na igreja a gente vive muito disso, né? Tem vários irmãos que são os irmãos. A Karina já fez assim. Gente, TDAH não é fácil, tá? Não é fácil. Não é fácil para quem tem, não é fácil para quem vive. Agora eu não lembro é de uma coisa, meu marido, viu, você vem na igreja para ficar andando ou ficar sentado? Eu falei, agora eu lembro de uma coisa, porque eu sou do Ministério Infantil. Vou pegar sulfite. Vou ver onde a criança tá, vou ver isso. Corre ou sobe nas coisas em contextos inapropriados. Essas coisas são muito características próximas do TDAH e do autismo. Como a gente não trouxe semana passada, eu vou ir sinalizando para vocês, tá? É incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Então, assim, com TDAH, as brincadeiras são nível power, tá? Se começa muito calmo, não funciona. Ele desconcentra, ele quer sair, ele fica irritado, dá ruim. É inquieto permanentemente. Isso quem tem TDAH. Quem tem TDA não se enquadra nessas partes hiperativas, tá? Fala demais normalmente, deixa escapar uma resposta antes que a pergunta seja concluída. Ou termina as frases dos outros porque não consegue esperar o raciocínio. Tem dificuldade para aguardar a sua vez com filas. Interrompe ou se intromete em conversas, jogos ou atividades alheias sem ser convidado. Agora vamos aos rótulos. Tchan! Parte ruim da história. Os TDAH, coitados TDAH, compartilhei isso com a Karina essa semana. Gente, como eles eram chamados de pamonha. Você é um pamonha porque você é lento. Gente, não é lento, pelo amor de Deus. Né? E isso, graças a Deus, a gente está tendo bastante entendimento e a gente está podendo desrotular todas essas coisas. E é a questão também de dois extremos, né? Os pamonhas e os acelerados. Nossa, mas você não consegue ter calma para fazer nada. Meu Deus! É o 8 e 80, né? A hiperatividade e a desconcentração, tá? O TDAH, hoje em crianças, ele é muito avaliado na segunda infância, né? Nos 6 para 7 anos, quando as crianças vão para o primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? O TDAH, ele se enquadra muito em um transtorno de aprendizagem, tá? Só que ele não é um transtorno de aprendizagem.
É um transtorno do déficit de atenção. Por que é avaliado nessa faixa etária hoje, né? A maior avaliação, o maior índice de avaliação e diagnóstico é nessa faixa etária, dos 6 anos. Porque é quando eles apresentam a dificuldade de concentração. Na educação infantil, eu tenho crianças com TDAH, inclusive a gente está nesse processo diagnóstico. Eu tenho 2 crianças que são power, tá? Uma delas é mega power, de ficar com a mão na mesa, assim, ó, o tempo inteiro. E a regulação emocional é 0. Tá? Lembra que a gente falou sobre as emoções, que os transtornos estão ligados às emoções? É exatamente isso. Então, assim, regulação emocional é algo muito complexo e muito característico em todos os transtornos. O TDAH não é diferente, tá? Nem todos os casos sofrem de transtorno de aprendizagem. E aí se torna um diagnóstico mais difícil, tá? Porque caracterizam outros, e aí não são todos os profissionais que conseguem avaliar, porque os testes, eles estão bem ligados à questão de aprendizagem, do desenvolvimento da aprendizagem, da linguagem, enfim, né? Os estudos, eles foram gerados em cima dessa base de escala de desenvolvimento, e nessa faixa etária dos 6 anos, ele se enquadra muito, assim. E quando a gente vai diagnosticar falando e quando a criança de 3 anos já sabe ler, só que não é alfabetizada. Então, vamos lá. Se ela sabe ler, né? Se ela já tem a leitura das palavras, a gente associa isso a uma alfabetização paralela. Nossa, foi de me sair aqui. Ela não tem a compreensão silábica, é isso que você quer me dizer, né, Tiago? Mas se ela lê, ela é alfabetizada, tá? A gente considera uma criança alfabetizada, mesmo que ela não tenha tido contato pedagógico direto com essa fase da aprendizagem, tá? Mas ela lê, se me sinaliza aqui, por favor, ela lê tudo ou ela associa as palavras aos objetos? Tiago, ler tudo. Então tá, sim, ela pode estar enquadrada num grau de superdotia, tá? Porque nessa faixa etária não se faz leitura. Depende aí dos estímulos que ela recebeu, tá bom? Mas ela tá bem adiantada, a maturação tá bem adiantada aí. Então pode se avaliar como superdotação, tá? É uma característica, inclusive, que é a alfabetização precoce, tá? Eu não via o chat da Josi. A partir da igreja eu lembrei o meu filho. A cada troca de louvor, ele vai beber água. Aí combinamos com ele para ele ir beber água a cada 3 louvores. É ótimo. Gente, os combinados super funcionam com as crianças. Com os adultos, não. Mas com as crianças, sim. Oi, Jana. Libera Bom seu dia, tudo microfone. bem? Bom dia, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Esse diagnóstico, ele pode aparecer do nada ou porque assim, o João, meu filho, ele sempre teve bem na escola, até Uhum, mais ou menos o 4º ano, eu nunca tive problema com ele. uhum, É, Agora, ele está tendo muito problema na escola. Ele teve uma redução, uma queda assim, de notas muito grande. Daí a diretora me chamou na escola e pediu uhum. agora para que eu leve ele num Neuro. e numa Uhum, psicopedagoga. Porém, o uhum, meu convênio, ele não cobre psicopedagoga, mas uhum. cobre O a neuro. psicóloga. Hum. Eu queria saber, compensa levar na psicóloga e ela entrar com o tratamento ou tem que ser psicopedagoga? Porque, assim, não é só na escola que ele tem problema. Assim, problema, Uhum, digo assim, é de atenção, é de foco, é de uhum, conseguir esperar, né? De ouvir uhum. um não. Ele tem outros problemas, não é só a parte da escola. Ele tem Não é outro. só a parte de aprendizagem, não é a Não, dificuldade de aprendizagem, não. né? Não é o déficit de aprendizagem, são comportamentos também, que são bem ligados ao TDAH.
E assim, o que acontece, Jana? Que a gente vem tratando muito sobre isso. Um diagnóstico que demora, tardio, ele leva a muitos outros problemas, tá? Principalmente o comportamental. Ele começa a se introspectar. Então, o que acontece? Ele perde o interesse pela aprendizagem, porque é tão difícil para ele, e ele está sendo tão rotulado que ele não quer mais. Então ele fala, eu vou mal mesmo, sabe? A cabecinha funciona assim, ó. Eu vou mal mesmo, eu não sirvo para nada mesmo, eu tenho dificuldade, então eu não vou fazer nada. Não vai dar certo. E aí entra nesse lugar. O psicólogo, ele vai atuar nesta área, tá? Na área de desmistificar alguns rótulos na cabecinha dele e desbloquear os traumas. O psicopedagogo vai gerar interesse na aprendizagem, tá? Que é o que é muito necessário, porque ele está no 4º ano aí, ele está no início do processo, né? Ele está no Então, quinto, ele está Aham. indo para o sexto. Ela diagnosticou isso agora no quinto. Aí algum dia eu entro com a questão dos profissionais que não são qualificados. Isso ele devia ter pego lá atrás, lá nos 6 anos. Mas, enfim, né? Já tá aí, agora tem que correr contra o tempo para auxiliar ele. Mas A você acha faixa que eu etária. deixo levar ele nos dois? Ou espero a psicóloga fazer uma avaliação nele para ver se realmente tem essa parte? Porque eu não estou dizendo que ele tem, Uhum, entendeu? Mas também não estou dizendo que não, porque isso sim, é uma coisa que a diretora pediu para eu procurar. tá. Eu sei que Jana, ele tem muito problema emocional também. a desregulação emocional é bem característica de transtorno, indifere qual seja, tá? O que eu te sugiro, tá? Como profissional falando aqui. Quem vai te dar um laudo, quem que vai aplicar os testes é ou um psicopedagogo ou um é, neuropsicopedagogo, tá? Que é a minha função, de ambos. Então, Chama por a que eu tô te Tati. falando Eu isso? já vou, eu já vou chamar. Por que eu tô te falando isso? Porque vai conseguir avaliar as duas questões, a comportamental e a aprendizagem. Então, vai conseguir instruir e direcionar nas duas fases, tá? O psicólogo, é o que eu te falei, ele vai atuar só na questão dos bloqueios, tá? Dos gatilhos. Se ele não for um psicólogo comportamental, existem profissionais nessa área, tá? E existem neuropsicólogos. Os neuropsicólogos, eles também auxiliam no diagnóstico, tá? Que ajuda também, mas vai tratar muito mais a questão emocional, a estrutura emocional, do que a parte de aprendizagem, que, no meu ver, nessa fase que ele tá, é muito mais necessário, tá? Porque, pelo que você tá me falando, assim, no raso, ele desinteressou, Uhum. tá? E agora é que vai começar a fase power mesmo. Né? Agora começa realmente a inserção aí para a próxima fase, que é a adolescência e a fase adulta, que é onde ele vai aprender aí. Mas você acha que isso é alguma coisa que eu causei nele? Não, TDAH é neurobiológico, tá bom? Não é algo Eu tô me que sentindo venha de tão trauma. culpada de ter Nós falhado, vamos, sabe? sim, a Cá, eu compartilhei com a Cá, a gente está com um projeto bem legal aí falando sobre isso, logo a gente vai apresentar para vocês, que se chama o Amor em Treinamento, que fala exatamente sobre isso, Jana. Essa questão da culpa dos pais na educação dos filhos. O mundo hoje, ele é um mundo, entre aspas, tá? Vou usar um termo chulo, é um mundo transtornado. Só que como a gente não tinha informação, a gente acredita que nós, pais, erramos na educação dos nossos filhos. E isso não é verdade, isso é um mito, tá? É puro mito. Os comportamentos, vamos colocar também, entre aspas, os comportamentos inadequados. Existe sim, por questão de trauma, mas assim, gente, traumas drásticos, tá? Agressões, né? Que são coisas que geram realmente marcas na gente e a gente vivia isso, né? Nós somos adultos que foram gerados em educações punitivas e não corretivas, né? Só que assim, vamos falar na palavra do Senhor, o Senhor nos dá a condição de corrigir com a vara, só que a gente tem que dosar. A vara que ele fala lá é na visão de antes, né? É necessário. As crianças, eu compartilhei isso hoje de manhã com uma mãe.
as crianças, elas têm maturação cerebral ainda limitada. Então, a gente precisa direcionar elas no sim, no não. Olha, você só vai até aqui. Mais do que isso, você não vai porque você não tem condição de compreender. Mas claro que a gente não vai falar isso para eles, né? Então, a gente vai falar o quê? Você só vai fazer isso e ponto. Ah, mas por quê? Porque vai te machucar. Então, assim, a gente dá a segurança, a resposta, né? Porque eles precisam de um entendimento, mas a gente também começa a limitar. Por que isso? Lá na frente, quando tiver um perigo, ou algum risco, ou alguma situação de desregulação emocional, eles vão lembrar dos nossos limites, tá? Então, eles vão conseguir entender e se regular nesse sentido. Jana, aborta isso do seu coração, tá? Nenhum transtorno, ele é causado, tá? Ele já vem no pacote. Ele já vem do berço. Então, nenhum transtorno é causado. E hoje o TDAH, ele é o índice é muito maior do que o do autismo. É igual a gente falou da outra vez, né, na outra live. Os autistas, a maioria deles tem o TDAH como segunda comorbidade. Então, é algo que já vem aí associado. O TDAH, gente, praticamente leva a vida normal, tá? Assim, ele não tem limitação de anomalia cerebral. Então, é mais uma questão de regulação mesmo. Tá? O psicólogo vai ajudar ele nesse sentido da regulação e tudo mais, mas os estímulos que ele necessita nessa fase de aprendizagem, que é o que já está refletindo na vida dele, ele precisa de um profissional da área de aprendizagem, tá bom? Que vai gerar isso nele. E assim, a gente trata de uma linguagem que fala a língua dele. Ele está numa fase de desafios, né? Então, o que que a gente vai gerar nele? A gente vai inserir a linguagem pedagógica diante de jogos, tá? Porque é legal, então vai desmistificar aquilo na cabecinha dele de que aprender é chato, de que aprender é ruim, e aí entra naquela situação toda, né? De quando não tem o laudo, de quando não vive a questão do transtorno. Gente, as crianças não conseguem ficar sentadas por muito tempo. E a nossa educação no Brasil, ela exige isso, né? Não é uma educação flexível, dinâmica, né? Ela não é. Ela é uma educação impositiva ainda. Então, isso dificulta muito. Será que não está tendo problema com os amigos na escola? Ah, com certeza. De socialização, porque começa a se isolar, né? É uma coisa assim que não se sente pertencente a lugar nenhum. Então, assim, é ruim mesmo isso. Eu não sei como que tá o comportamento dele com você, Jana. Ele demonstra, assim, quando você sinaliza questões mais agressivas, tonalidades agressivas, ele mudou nesse sentido? Mudou. É. E assim, ele tem medo de impor a opinião dele, porque ele fala que os amigos tiram sarro dele, ficam brincando com a cara dele. Hum. E, inclusive, hoje ele tinha que escolher um uniforme do futebol, e a maioria dos amigos dele tinha escolhido o número 2, e ele tinha gostado do número 1. Ele falou, eu vou mudar para o 2. Eu falei, não, você vai manter o 1, porque foi o Sim, 1 que você gostou. Você não tem que é. mudar o seu pensamento por causa dos pensamentos dos outros. Você tem que ter a sua Uhum, opinião. Daí ele exatamente. pegou e falou, então tá, então vou manter o 1. Mas eu não estou do lado dele 24 horas para fazer ele expor a vontade dele. Ele não pode mudar a vontade dele pelo pensamento dos outros. Ele tem que ter suas Sim. próprias vontades, né? Ele tem que saber Uhum, as próprias escolhas. E isso dá um pouco de medo, porque você não está do lado do seu filho o tempo todo. Aliás, ele fica muito mais tempo fora do seu do que lado do dentro. que do seu Uhum, lado. Então, ele, sim, ele pratica esportes a todo momento, mas assim, se alguém tira barato da cara dele, ele sai, ele chora. Daí é motivo de tirarem mais sarro dele ainda. Ou com seja, certeza. você não aguenta a pressão. Daí que os meninos, na idade dele, tiram mais barato ainda. Então, por Sim. isso que eu pensei que a psicóloga poderia ajudar ele É, nesse a sentido. Isso, a psicóloga vai auxiliar ele na regulação emocional. Então, assim, nesses casos mesmo
dos estouros, né, do choro e tudo mais, isso é uma reação reação primária que a gente fala, né? As crianças, quando elas. Bebê, vou falar de bebê agora, tá? E isso é algo que volta à tona, né, na cabecinha dele, porque é uma memória que ele tem bem fixada. Então, me desagrada, eu entro em conflito, eu choro, porque gera insegurança. O TDAH não são pessoas seguras, tá? Exige um grande trabalho, né, Ká? Exige um grande Então, trabalho, gente, isso que eu ia nesse falar, a sentido. insegurança, eu acho que é algo bem. Bem É, marcante, é uma característica bem marcante. e o interessante, Tati, agora assim, ó, nem todos que têm, esclarece para mim, nem todos que têm o TDAH vão mal na escola, porque assim, Não. eu era uma aluna CDF, eu era Uhum. dedicada, caxias, mas muito focada. Aham. Aí aqui em casa fala assim, você vive no mundo da lua, é porque quando eu foco, mas quando eu também não foco, esses dias a gente definiu o evento do Clube Mia, o Café de Negócios, e eu falei assim para o pessoal no grupo, gente, quando chegar a 30 votos aqui, eu quero saber a data, eu coloco a data. Aí o pessoal começou a votar, tal. Aí uma colocou assim, chegamos a 30, uhul! Aconteceu alguma coisa, algum passarinho passou, eu fui fazer as coisas, 2 horas depois eu voltei no grupo, a turma, cadê a data, Karina? Chegamos aos 30, eu falei, cara, eu esqueci. E assim, eu vou só te pedir licença um minutinho. Josi, atendo. Ela perguntou se eu atendo online. Gente, eu atendo online. Eu prefiro o atendimento presencial, como eu falei para vocês, por questão dos comportamentos. Mas hoje, a nossa câmera aqui, né? Ela nos dá a condição de observar as pessoas. Então, eu consigo fazer esses atendimentos online. Se houver necessidade de físico, né, de presencial, a gente pode compartilhar sobre isso. Cá, voltando na sua questão da organização, o que que eu sugiro para TDAH? Gente, planner, sabe? Planner, aquelas luzinhas, vou mostrar para vocês aqui, eu vou virar minha câmera para vocês verem, peraí. Eu não tenho TDAH, tá, gente? Mas eu uso muito porque a minha cabeça é uma roda gigante. Peraí. Meu Deus! Eu tô pelo celular, é aquela coisa doida, né? Às vezes trava, às vezes vai. Bom, vamos falando e a hora que eu conseguir virar a câmera aqui, eu mostro. Aquelas luzinhas brancas e os planners grandes. Eu gosto de trabalhar com semanal, porque não exige muita demanda de controle, é mais fácil a visualização. Então, eu indico super para quem tem TDAH, porque vocês vão conseguir se organizar dia a dia, tá? Vai facilitar e vai gerar segurança. Então, é uma estratégia que a gente usa para regulação de organização e planejamento. E outra coisa também, vocês conseguem visualizar os sonhos, que muitas vezes a gente deixa guardado na gaveta. Né? A insegurança ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não se acha no direito nem de sonhar mais. Então, assim, outro rótulo que a gente tem que romper. Muitas vezes a organização nos leva a ampliar a visão, né? Ampliar a visão do quê? De um projeto, de segurança, né? De avançar níveis. Né? A nossa vida são níveis. A gente começa a subir no primeiro degrau, e aí a gente vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até chegar na porta. Né? A porta a gente vai demorar um pouquinho, né, gente? Porque a gente vai bater nela lá só depois, né? Em nome de Jesus. Mas até a gente chegar lá é uma mega construção, né? É nisso que eu indico sempre, eu volto a falar disso, o diagnóstico precoce, ele nos leva a um resultado, assim, muito melhor e mais rápido, né? As crianças, eles são livros em branco, então tudo que é pego logo, né, a gente consegue trabalhar melhor e já, se você pega, por exemplo, numa faixa etária até os 3 anos, que são os primeiros estímulos conscientes, por que conscientes? Até os 2 anos, a gente não tem muita consciência, a gente só vai aprendendo que, assim, que a gente saiu da barriga da mãe, né? A gente está vivendo num outro lugar. Então, a gente entende isso. Então, é onde a gente começa a ter a compreensão de separação, né? A questão de consciência básica de um desenvolvimento. Então, quando a gente passa para a fase dos 2 para os 3, que a gente fala do Terrible Two, vocês já ouviram falar desse nome? Não?
Gente, é a adolescência da infância. É onde a gente vê as birras das crianças se jogadas, gritaria toda. É a fase abençoada das crianças que a gente fala. Mas por que que isso acontece? Por conta da desregulação emocional. Então, nessa fase dos 2 para os 3, a gente já consegue diagnosticar um TDAH, tá? Então, assim, eu já ouvi, tô nessa fase, nossa, Jesus, Deus te abençoe e te dê discernimento. Estou passando essa fase. Misericórdia, Jesus. Gente, ó, coração para vocês. Fortaleza aí, tá? Brincadeira. Gente, nessa fase, ó, vou dar um spoiler, uma diquinha assim, super boa. Essa fase dos 2 anos, eles precisam de muita firmeza. Por que isso? Tá? Muitos pais falam, mas tá fazendo birra. Gente, claro, tem que ter amor, tem que ter respeito, mas tem que ter autoridade. E autoridade não é autoritarismo, não vamos confundir as coisas, tá? Autoritarismo é quando você impõe e não direciona. A autoridade é quando você sinaliza e explica por quê. O meu, estamos na busca do diagnóstico do autismo, 2 anos e 6 meses. Então é um pouquinho mais power aí, né, Elaine? O Terrible 2 com a questão da investigação diagnóstica. Se você quiser me chamar depois, Erlaine, para falar como estão os seus sentimentos como mãe, fique na liberdade, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que nesse momento as famílias precisam ser muito mais acolhidas, tá, Jana? E eu falo isso para você, muito mais acolhida do que as crianças, tá? As crianças, eles compreendem num nível muito mais rápido que o nosso. Então, assim, conte comigo, Erlaine. É muito mais rápido para eles. Agora, já nós, adultos, a gente vive um luto para depois viver a vida. O renascimento, sabe? É uma situação, assim, bem drástica mesmo. Como eu acredito que esteja o seu coração nesse momento, né? Você está se culpando, mesmo que involuntariamente, inconscientemente, por algo que você não consegue executar, por exemplo, né? Você está se culpando por não conseguir auxiliar o seu filho. Isso só vai acontecer, o auxílio só vai acontecer quando vocês começarem a receber estratégias adequadas para o nível da evolução dele, tá? Por isso que eu te falo dos profissionais. Então, busca, assim, ajuda. Se você quiser também me chamar no particular, bora lá, vamos conversar. Eu te auxilio em tudo que eu puder, tá bom? Para ampliar e acalmar seu coração. Porque, gente, o diagnóstico todo, a gente fala de diagnóstico, parece que é uma doença, não é? Tá? É só ferramenta para a gente poder avançar, né? Dar a melhor condição de vida para os nossos filhos, que eu tenho certeza que é o que a gente quer aqui, que é para isso que a gente está aqui, né? Dar uma melhor condição de vida para os nossos filhos. O que a gente precisa gerar nas crianças e nos adultos com TDAH? Segurança, tá? Como a gente gera isso? Estou contigo. Você não é sozinho. Questão da escolha, Jana. A escolha para ele agora é um pouco mais fácil, por exemplo, quando teve só 1 e 2. Então, 2 escolhas são mais fáceis do que quando ele precisa buscar algo para vir à tona, tá? Ele conseguiu colocar a vontade dele, só que ele já está tão desvalidado, né, por não conseguir lidar com as emoções e colocar a sua fala em começo, meio e fim, porque o TDAH ele se perde no meio do caminho. Então ele é invalidado. Entendeu o que está acontecendo? Por conta de não conseguir, é como um texto, vamos colocar lá, a gente tem que fazer uma redação. Se você pegar a redação do seu filho, você vai ver que ela não tem pé e não tem cabeça. E tem um monte de coisa junta com a redação. Ele fala de diversos assuntos ao mesmo tempo, tá? Então, assim, e é normal, porque a cabeça dele é rápida, por conta da hiperatividade, tá? É muito rápida. No caso, quando recebi o diagnóstico, a preocupação principal foi a questão dele sofrer bullying. Eu entendo, gente, por conta do diagnóstico, falar, é autista, né? É bem difícil ainda, mas a gente está indo num caminho positivo com relação a isso. Eu falo da questão dos educadores, já na educação primária, né? Na educação infantil, a gente já vem trabalhando isso com as crianças, então todos os transtornos estão sendo incluídos, né, na educação básica.
Está fazendo terapia há 3 meses, tem o diagnóstico de autismo leve, do que ainda não passamos na... Ah, não vi. Peraí. Não passamos na neuropediatra. Tem o diagnóstico de autismo leve. E quem te deu esse diagnóstico, Thiago? Se não foi o neuropediatra. Gente, enfim, assim, a gente precisa estar seguro. A clínica, tá. A gente precisa estar seguro para assegurar os nossos filhos e dar a eles uma condição de desenvolvimento apropriada, tá? Então, por isso a gente está falando de todos esses assuntos. Eles ainda são tabu, mesmo na nossa geração, onde ele faz terapia comportamental. Na verdade, o autismo, tanto o autismo quanto o TDAH, eles são diagnosticados clinicamente, né? São testes clínicos mesmo. Todo relacionado à parte comportamental. Por isso era tão Tati, difícil. Oi, deixa eu te falar. O Thiago é meu sim. filho e é o Uhum, meu netinho que teve, né? Que tá nessa jornada aí. Mas eu uhum, também entendo, assim, que, fazendo um parênteses, quero que você me corrija se estiver errado, que às sim. vezes esse comportamento, essa questão de ansiedade, essa questão de irritabilidade, essa questão, às vezes até dessa deficiência na questão escolar, nem sempre é um reflexo de TDAH, concorda? Isso também pode Não, ser não, reflexo familiar, né? Um não. comportamento familiar que aquela criança vem trazendo desde algum momento que aquilo de repente refletiu nela ao ambiente familiar que ela existe. Certo ou Sim, errado? não, tá certo. Por isso que a gente, na criança, a gente avalia pelo menos 6 características muito marcantes. E é um período mínimo de 6 meses de repetição dessas características, tá? Não é falado assim. Porque o que acontece hoje? As telas, elas são super estímulo. Tá? E elas são estímulos incorretos. Então, as crianças, elas não regulam emocionalmente, né? Foi também o que eu falei na outra live. Gente, a abstinência de tela, ela é terrível, ela é igual droga. Mas por quê? As crianças não têm maturação cerebral. A gente não tem, a gente não dá conta, a gente fica dependente das telas. Imagina as crianças. Então, assim, Você viu? tem Nos isso Estados Unidos também. eles estão processando a net, É, o Instagram, o WhatsApp por conta disso, porque percebeu-se que os adolescentes, as crianças, eles estão viciadas, né? Em São Paulo, no Hospital exatamente. das Clínicas, eles têm um departamento para cuidar disso. Eu, não sei- eu acho que é mais adulto, não sei se também tem de criança. Mas eu Tem também muita. entendo que essa questão de nós pais também estamos deixando muito a desejar, né? Nós É, não estamos sabendo mais impor limite aos nossos filhos. E isso é tem. muito claro, é muito óbvio. Então, Sim, nós pais e temos na que ter esse verdade, cuidado também. a gente está muito na base da troca, né? A gente não tem a presença física, então a gente retribui de outra maneira. O nosso Isso. cérebro está muito ligado nisso. Se ela tem o mesmo comportamento em outros lugares, como escola, casa, na igreja. É isso que a Camila falou, é o que a gente falou aqui, assim, o TDAH, como qualquer outro transtorno, a gente precisa sempre avaliar em todas as áreas, né? Em todos os ambientes. Então, é feito, assim, testes bem Minuciosos. minuciosos, né, em relação a tudo isso. A gente não fala, é que a gente não tem muito tempo, né? Então a gente traz um apanhadão aqui, algumas características bem que se diz mesmo, né, assim, bem marcantes, mas assim, para ser um diagnóstico, para se falar de um TDAH, para se falar de um autismo, não se pode falar assim, né? Eu mesmo, em menos de 5 de 5 encontros, eu não dou um diagnóstico, tá? É impossível. A gente não fala isso, tá? Isso é antiético, inclusive, na nossa profissão, porque Tati, não, você não você atende como psicopedagoga? atende. Depois eu te chamo no particular, então. Tá bom. Enfim, gente, assim, é algo bem complexo, são trabalhos minuciosos.
as pessoas elas precisam ser tratadas uma a uma como são, né? Como nós somos. Então aqui a gente traz uma escala e a gente fala de algumas características que estão na escala, mas nem todo mundo tem os mesmos comportamentos. Igual eu expliquei aqui, o TDAH ele se enquadra num transtorno de aprendizagem, porém nem todo mundo tem transtorno de aprendizagem. Como a Cássia sinalizou, ela era CDF super focada, porque ela compreendeu muito cedo que ela tinha dificuldade, tá? Mas isso foi por ela mesma, ela por ela mesma, né? No interno dela. Então, o que que ela fez? Ela super focou naquilo e ela foi hiper bem. Tá? Então, assim, isso não é uma regra, né? Mas é um norte. A gente precisa ter um norte, né? Para a gente começar a trazer estratégias, né? Mas, gente, as avaliações, as terapias, elas são direcionadas cada um a um, tá? Não é algo que vai ser generalizado e o que vai funcionar para mim vai funcionar para Giana. Eu sempre deixei ele bem solto, ele é bem apegado à internet. Aí ela falou das telas. Gente, tela é bem complicado, principalmente para as crianças que têm hiperfoco, tá? Eles, na mesma maneira que eles têm seletividade de pessoas, seletividade alimentar, eles também vão ficar hiperfocados em tela. E aí, dependência, né? E outros 1 milhão de problemas que vêm junto aí, tá bom? Porque o que acontece? Quando a gente tira contando as atividades, prefere deixar as crianças quando elas parecerem mais tempo para realizar. É, exatamente. A nossa rotina hoje, né, ela é uma rotina power, né? A gente levanta às 6 e para meia-noite. Pega daquela mais fina ou pega a mais larga? É meio. Nós Folha somos fina, meio Marta, né? exatamente. E a gente precisa vigiar nesse sentido. Tem alguém com o microfone ligado. Desliguei. Liga o seu aí, Tati. Foi? Foi. Voltou? Vocês têm alguma dúvida? A gente só tem 1 minutinho. Hoje eu encurtei, tô aprendendo a falar, gente. Tá. Ô, Tati, só para Sim. reforçar, não, estender um convite aqui para elas, né? Hoje eu vou até pôr no grupo da igreja. A Tati vai sábado que vem, 3 horas da tarde, aqui no Parque das Laranjeiras, fazer uma palestra para os pais, tá? O Amor em Treinamento, estou ajudando ela a montar esse treinamento. E daí ela vai estar falando com os pais às 3 horas da tarde. Todos estão convidados. A Neuza está aqui. Ô, Neu, quem tiver filhos pode levar? Porque a Neuza vai ficar com as crianças lá do Aventureiros. Aí acho que pode, né, Neuza? Se você estiver falando com a gente, você está desligada, tá? O seu áudio. Oi, Cá, pode sim, claro. Podemos estender o convite para toda a igreja também. Tá, então, gente, quem quiser ir, eu vou pôr no grupo o endereço da igreja. Não vai ter fim religioso, tanto é que a Tati é de uma religião e eu de outra. Mas vai ser mesmo para falar com os pais, tipo uma continuação do que ela tem feito aqui, mas de forma presencial. Então, ela vai falar sábado às 3 horas da tarde, tá? Nesse sábado aqui. Eu vou pôr lá no grupo para vocês o convite, então pode levar as crianças, que daí as crianças vão ficar com os aventureiros. Quem não conhece aventureiros, é tipo o grupo dos escoteiros, tá? O Aventureiros é da Igreja Adventista, mas qualquer criança também pode participar. E a minha filha é aventureira, eles usam aquele uniforme de gala, vai no desfile, tem acampamento. Eu fui no acampamento desse ano, falei, ano que vem quero voltar de uniforme. Aí eu entrei na rede familiar só para poder usar o uniforme deles, que é a coisa mais linda. Ô, Ká, vamos botar Oi, um adendo aí para as pessoas irem com roupa leve e tênis. roupa leve, tênis? Tá, então eu Uhum. fiquei, já tô até imaginando. Olha lá, vamos lá. Fica a Gente, eu dica, amo né? presencial, eu amo presencial, presencial é tudo de bom. Tá, vamos tirar uma foto, porque tem gente que tá precisando sair. Vamos, eu tenho reunião 9 horas também. Abram Quem as câmeras. Oi? puder. Camila, estou muito feliz de vê-la. Saudade de você.
Ai, que saudades também. Eu estava fazendo um curso aí, por isso que eu não entrei nas outras, mas agora eu vou conseguir entrar para assistir. Tá? Maravilhosa E a assim, palestra que você fez. obrigada, gratidão. E que, olha, podem divulgar o link, gente, para pessoas que vocês conheçam, que de repente precisem de informação, divulguem, não é limitado, não. E independente de religião, essa informação é para todas nós precisamos saber disso, né? Temos que ter essa ciência, é importante divulgar isso. Talvez, eu nunca tinha ouvido na minha família, mas hoje talvez meu netinho seja. E sim, e por que eu guardar essas informações comigo? Se eu posso, de repente, divulgar e estar ajudando outras pessoas também. Então, independente da que religião que você for, divulgue esse trabalho que a Tati nos trouxe, assim, olha, está sendo, assim, maravilhoso. Foi só aprendizado desde a semana passada para cá, até hoje, ainda assim, tá aqui, olha. Então, aí eu falei com meu filho, falou, não, né, com a minha nora, falou, não, eu vou entrar, né? Então, nosso primeiro homem, eu acho que nunca tinha entrado um homem na nossa palestra. O Jean estava semana passada, meu cunhado, ele estava semana passada. Entrou. Eu segundo. Então, vamos lá tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, por favor, abra. Ô, Di, fala pro Thiago me chamar. Eu auxilio ele. Tá bom. Tá bom? Até depois eu quero falar com você também. Quero ver se a gente faz uma live juntando isso com direito previdenciário. De fazer alguma Combinado. live, beleza? Vamos Beleza. lá? Erlaine, Neuza, Tiago e Valnei. Vocês querem abrir a Oi, câmera Lu! para tirar foto? Sua linda! Abre a câmera para a tela ficar cheia, assim, gente. Gente, tem gente da Bahia aqui. Vocês estão pensando, ó, Bahia, Que Rio de delícia! Janeiro, Gente, São eu quero muito ir para Paulo. Bahia. Vocês estão entendendo? É o sonho da minha vida. Eu tenho um sonho de ir para Bahia. Ai, que Ó, delícia. a minha cunhada Ai. mora na Bahia. Que Eu gostoso. abri a câmera, lindo vocês demais. vão falar que eu tô muito xexelenta, porque eu nem penteei o cabelo direito ainda. Não tem problema, Assim, vida não. real. Ó, Josi Mas de adorei. Minas, Josi. Adorei a palestra. Sou professora de educação infantil e a gente precisa muito de ter mais conhecimento, porque a gente está lidando com as crianças e a gente não sabe como fazer. A gente vai só Gente, é meu tentando. filho, hein? Apresento vocês. O Thiago é meu filho. Não parece? Prazer, Tiago. Desse tamanho? Nossa, que legal. A Valnei e a Tati até podem fazer parceria aí, porque a Valnei fala de abuso infantil e a Tati do Amor em Ai, que Treinamento. delícia, Vocês gente. podem fazer um workshop juntas. Vamos Tô tirar dentro. foto, vai. Eu tô topando todas, gente. Ah, então. Entrei em contato uma com a outra. Eu também. Sou... O Tiago saiu piscando. Vamos tirar outra aí para não ser malvadas com ele logo na primeira foto dele, né? É verdade. Abra meio olho. X. Aí sim. Todos lindos, Menina, maravilhosos. obrigada pela oportunidade. Eu tô disponível para todos vocês. Meu zap tá aí no grupo, então qualquer dúvida pode me chamar. Tudo que eu puder auxiliar, contem comigo, tá bom? É a pontinha do Obrigada. iceberg, né? Se a gente puder ser 1% no mundo, a gente vai começar a plantar sementinhas férteis. E eu tô aqui para ser boca das crianças, né? E Amém. auxílio de todas essas pessoas que precisam, em nome de Jesus. Amém. Camila, faz uma oração para nós, para encerrarmos. Oremos, então. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui neste momento, diante do trono da Tua graça, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, Pai, que o Senhor capacite cada dia mais as Tuas servas para estarem semeando a Tua palavra, Pai. Abençoe cada pai, ajude-os no que eles estão precisando, dando sabedoria na educação dos seus filhos, ó Pai. Fica conosco, guarda-nos durante esse dia, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, gente. Obrigada, Gente, uma obrigada. semana. Até semana que vem. Semana que vem vamos ter outra especialista aqui para falar de filhos, tá? Beijo. Tchau, gente. Tchau.